Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Em tempo de pandemia, vamos falar de coisa boa. Agora, todos os dias, 19h30, no canal do YouTube Seita Ipu, uma palavra viva ao seu coração, com chat ao vivo. E aos domingos, 10h30 da manhã, 19h30, você é o nosso convidado especial. Em vez de ficar aí arrancando os cabelos sem saber o que fazer, vem pra cá você também. Deus tem uma palavra rema ao seu coração. Eu quero compartilhar com você, aprendendo com Jesus para viver coisas maiores. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus, capítulo 11, apenas a parte B do verso 29. E Jesus disse: e aprendei de mim. Olha que coisa linda, ser discípulo de Jesus, ser aprendiz de Jesus. O ser humano, ele tem uma necessidade de aprender. Eu tenho uma netinha que está com 8 meses, a Kaila. E a Kaila a cada dia aprende uma coisa. A Kaila agora aprendeu a bater palminhas. A Kaila já está engatinhando. A Kaila já segura no sofá e sai andando. A Kaila já fica nervosa, fala, fica com raiva, faz cara de raiva para vovô. E ela vai, aí eu ria, ela dá aquela risada, faz outra vez, e ela está aprendendo. O ser humano, ele é moldado pelo aprendizado. Todos nós vamos aprendendo a cada dia uma coisa nova. Agora, as nossas reações refletem realmente quem somos. As nossas atitudes, elas botam para fora o que está dentro da gente. Nós somos produto do meio, resultado do produto do meio. Minha avó falava assim, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Por quê? Porque essa é uma grande verdade. Com quem a gente anda, com quem a gente se associa, com quem a gente conversa, com quem a gente compartilha, a gente vai pegando essas manhas, não é verdade? Nós somos reflexo do meio que vivemos. Nós refletimos aquilo que nós vivemos. Você já percebeu? Dentro do Brasil, é um país, Brasil, mas você vai em cada região e o sotaque é diferente. Mas se estamos dentro do Brasil, por que pessoas falam diferente? São sotaques. Você vai em São Paulo, eu vejo a diaconisa Adriana puxando, pastor, a porta. Eu falei, que porta? Aqui não tem porta. Ela, desculpa, é o sotaque lá de São Paulo. Aí você encontra com o mineiro e fala, eita trem bom, eita trem maravilhoso. Aí você conversa com o nordestino, ele fala, ô bichinho. E aí, cada parte do Brasil tem um sotaque. Então, dentro do Brasil, mas por que esses sotaques? Porque pessoas que conversam juntos e aí a linguagem vai ficando diferente. Jesus está nos chamando para vivermos coisas maiores. O que ele diz? Aprendei de mim. Quando eu ouço esse chamado de Jesus, que Jesus está me propondo aprender com Ele, eu preciso entender que o que Jesus tem para mim é muito melhor do que eu posso imaginar. Querido, quando nós nos permitimos, porque isso é opcional, você tem que se permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo, você tem que se permitir aprender com Jesus, porque, veja bem, a bênção e a maldição, disse o Senhor, eu coloco diante de ti. Agora a opção é minha, eu que preciso escolher se eu quero a vida ou se eu quero a morte, se eu quero aprender com Jesus ou não. Tanto é que Jesus diz assim, se alguém quiser, ele não diz, você é obrigado, você tem, não. Mas se alguém quiser me seguir, tem condicional. Para seguir a Jesus, para aprender com Jesus, nós precisamos abrir mão de um monte de coisa. E o problema é exatamente esse, que pessoas não querem abrir mão de pecado, não querem abrir mão de manias, não querem abrir mão de coisas erradas para seguir a Jesus. Aí Jesus disse, mas se você quiser me seguir, primeira coisa, negue-se a si mesmo. E negar a nós mesmos, você sabe que não é fácil. Segunda coisa que Jesus diz, tome a cada dia a sua
cruz e depois segue-me. Então, para seguir a Jesus, tem que carregar essa cruz. E aí o cara fala, mas eu preciso carregar a cruz, irmão. A cruz é o reflexo da vitória. Tem um hino que a Gisele Nascimento canta, que diz que quando o inimigo vê que a gente não tem mais a cruz, que a gente negou a cruz, fica fácil para ele agir. Então a cruz é o emblema da vitória sobre a sua vida. Quando você está carregando a sua cruz, é porque você está seguindo a Jesus. Presta atenção, eu quero começar do verso 28, vou até o verso 30, do Evangelho que escreveu Mateus no capítulo 11. Verso 8, Jesus diz assim, vinde a mim. Jesus chama, venha para perto de mim. E aí sabe quem ele chama? Todos os que estão cansados e oprimidos. Jesus não fez seleção dizendo, venha para cá, o rico, o bonitinho, o PhD, só essa turma que eu quero. Não, ele está dizendo, vinde a mim, os cansados, os oprimidos, e ele afirma, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. E aí Jesus disse, aprendei de mim. Você pode repetir junto com a sua família, diga, aprendei de mim. Jesus que disse isso, aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha a receita de Jesus. Você quer aprender com Jesus? Você precisa ser manso e humilde de coração. E aí eu vejo agora, nesse momento aí da pandemia, como Deus vai alinhando. Os pescoçudos, os grandões, se curvaram agora. Você percebeu que o cara que dava tapa no peito, falou, não, porque eu nada. Agora, está escondidinho com medo. Se nivelou. Por quê? Porque não era humilde de coração, não era manso, era brigão. Olhou para a cara do cara, ele, meu irmão, se olhar, leva, se mexer, apanha. Jesus está dizendo, está tudo errado. Você precisa ser manso e humilde de coração, porque se você seguir essa receita de Jesus, ele está dizendo, você vai encontrar paz, descanso, alívio para a sua alma. E aí Jesus diz aqui, verso 30, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Irmãos, se existe uma doença que está em alta nesses últimos dias, é a depressão e o estresse. Eu nunca vi tanta gente estressada, tanta gente deprimida, dizendo, pastor, quando isso vai acabar, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Gente oprimida pela depressão, oprimida pelo estresse. Jesus está dizendo, se você aprender comigo, você vai mandar a depressão embora. Falta de descanso na alma e no espírito, gente que já não dorme mais, gente que passa a noite toda andando dentro de casa, igual um zureta, não sabe mais o que fazer. Deus está me usando hoje para trazer a paz para a sua casa. Você acredita nisso? Levanta a sua mão. Como profeta de Deus, eu quero liberar uma palavra a partir de hoje, a partir dessa noite. Você vai dormir o sono do justo, você vai deitar e vai descansar, com exceção das noites que Deus vai te despertar para orar. E aí, se é para orar, você tem que levantar para orar, porque crente que é crente não tem insônia, crente que é crente se levanta para orar, crente que é crente se levanta de madrugada para falar com Deus. Mas eu quero declarar que nenhuma depressão, nenhuma opressão do inferno, nenhum estresse maligno vai tirar a paz do seu coração. Hoje você vai aprender com Jesus e você vai encontrar descanso para a sua alma, para a sua vida. Agora você percebeu que nós somos totalmente diferentes do padrão humano? Os que, não vou te dizer que tem a minha idade, que são mais novos ainda, mas você lembra do Gerson, canhotinha de ouro, morador de Niterói. E aí o Gerson tinha uma célebre frase que ele falava, fazia os comerciais de televisão, eu gosto de levar vantagem em tudo. Essa era a lei do Gerson. Queria levar vantagem em tudo, o mundo é assim, quer levar vantagem em tudo, quer fazer alguma coisa, mas que aí, vai render quanto? Quanto é que vai sobrar para mim? Com Jesus é totalmente diferente. Jesus disse, eu sou manso, eu sou humilde de coração, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando Jesus está dizendo isso para a gente, Jesus está querendo mudar a nossa história, irmãos.
E aí um dia, a Bíblia diz que Jesus estava lá pregando para uma grande multidão e precisou usar o barco de Pedro. E aí Pedro empresta o barco, mas Jesus não devolve nada, não devolve ninguém com a mão vazia. Jesus é abençoador, então quando eu aprendo com Jesus, eu aprendo a ser abençoador também. Quando eu aprendo com Jesus, eu aprendo que eu não posso despedir a multidão de mão vazia. É o que Jesus faz, manda Pedro entrar para o fundo, e manda Pedro lançar a rede, e Pedro ainda questiona, dizendo: Senhor, eu entendo de pescaria, o mar hoje não está para peixe, eu puxei rede vazia a noite toda, não tem nada aí, mas Jesus diz: lança a rede para o outro lado. Aí Pedro obedece. Sabe o que Pedro faz? Puxa uma rede cheia de peixe. E Pedro ficou tão maravilhado. Jesus disse: a partir de hoje você não será pescador de peixe, mas você será pescador de alma. A Bíblia diz que Pedro largou tudo para lá, barco, rede, peixe, largou tudo e foi seguir a Jesus. E aí Jesus leva os discípulos já para o monte da bem-aventurança e começa a ensinar uma nova forma de viver, um novo jeito de vida, dizendo: vocês ouviram que é dente por dente, que é olho por olho, mas eu ensino para vocês que é diferente. No meu reino não é assim. No meu reino você não vai amar só os que te amam. No meu reino você vai amar até os inimigos. E se teu inimigo tiver fome, você vai dar comida boa para ele. E se ele tiver sede, você vai dar água boa para ele. Se possível, dá um pudim de leite condensado também, capricha. No meu reino é diferente. Se te obrigarem a caminhar uma milha, você vai caminhar mais uma. Se te pedirem a capa, você vai dar a túnica também. Ou se pedir a túnica, dá a capa também. Jesus começou a ensinar coisas diferentes que eles não estavam acostumados. Jesus disse: vocês não têm que andar ansiosos. Se vocês aprenderem o que estou ensinando para vocês, vocês vão entender que o vosso Pai Celestial tem uma filosofia de vida para vocês, de cuidado. O vosso Pai, que está nos céus, não vai deixar faltar nada para vocês, assim como Ele cuida das aves dos céus, assim como Ele faz brotar o lírio do campo, que hoje já está vivo e amanhã já não existe mais. O vosso Pai Celestial vai trazer abundância para vocês. E Jesus começou a trazer um novo ensinamento, e aqueles discípulos começaram a entender. Pedro começou a perceber que a vida que ele estava vivendo com Jesus era uma vida diferente. E aí Jesus foi com os discípulos num casamento lá em Caná da Galileia. E quando Jesus está lá na festa de casamento, surge a primeira decepção para aquele casal, a primeira vergonha para aquele casal. E aí Jesus, porque estava presente, Jesus soluciona o problema. Talvez você esteja vivendo um problema no seu casamento. Alguém diz: pastor, eu não aguento mais a quarentena, porque agora que eu fui descobrir como essa mulher era chata. Eu só via ela de manhã e de noite quando eu chegava. Agora eu estou convivendo o dia todo, ela é chata demais. Eu falei com ele: meu irmão, ela não é chata não. É você que não entendeu como cuidar de uma princesa. Você ainda não aprendeu como cuidar de uma joia preciosa. Então, irmão, não, quando surgiu o problema no casamento, e se o seu casamento estava virando problema, daqui eu quero liberar, e na sua casa, onde você está, que haja agora a solução. Se tinha um demônio de confusão escondido aí, no nome poderoso de Jesus, eu dou ordem agora: demônio, vai embora agora. Onde você estiver escondido, vai embora. Foge dessa casa e não volta nunca mais, porque Jesus é especialista em resolver problema em casamento. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Quando eu vou seguindo a Jesus, eu aprendo, quando Jesus chega, o milagre acontece. Aquele casamento não foi paralisado, não houve vergonha, porque Jesus estava presente. Quando Jesus está presente no seu casamento, ainda que venha escassez, há um poder miraculoso que vai transformar o nada em tudo, o pouco no muito, a tristeza em alegria. Jesus transforma a água em vinho e no melhor vinho. A Bíblia nos fala que Jesus estava andando, e uma multidão junto com Jesus, e tinha um cara ceguinho que pedia esmola, sentado à beira da calçada, e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe a concepção do mundo? Cala a boca, você é mendigo, Jesus não vai parar, não vai te dar atenção, fica quieto. Só que ele continuou gritando: querido, clama por Jesus. Ainda que alguém diga para você:
não adianta, não tem resposta, não tem milagre, é mentira do diabo, porque Jesus ouve o clamor, e Jesus para e pergunta para aquele ceguinho de Jericó: o que você quer? Eu quero ver. Jesus disse: ver. Quando eu aprendo com Jesus, eu começo a dar atenção para aquelas pessoas que ninguém dá atenção. Quando eu aprendo com Jesus, a minha voz vai contra a multidão. A multidão está dizendo: não tem valor, não presta, não merece atenção. Jesus está dizendo: é uma vida, e se é uma vida, tem valor, porque Jesus é o dono do ouro, é o dono da prata. Isso não tem nenhum valor para Jesus. Agora, por causa de um pecador, Jesus foi pendurado na cruz do Calvário. Então comece a dar atenção a pessoas, comece a abençoar pessoas. Nunca jamais faça acepção de pessoas, mas aprenda a cuidar de pessoas. Jesus cuida tanto de pessoas que Jesus já estava pregando uma grande multidão, e aí o povo já estava cansado, e Jesus disse: não, nós não podemos liberar essa multidão com fome, nós precisamos alimentá-la. Olha o cuidado de Jesus com pessoas. E sabe o que Jesus faz? Vem cá, Felipe. Felipe, tem dinheiro aí, Felipe? Tem mercado aberto, Felipe? Nós precisamos alimentar essa multidão. Felipe, porque não entendia o que Jesus estava falando, porque a Bíblia diz, porque Jesus bem sabia o que iria fazer. Felipe diz: Senhor, não tem mercado suficiente, não tem dinheiro suficiente, não tem como resolver essa situação. Aí chega o Andrezinho, trazendo o lanchinho do menino. Você conhece a história: 5 pãezinhos, 2 peixinhos, e Jesus deu graças ao Pai e começou a repartir daquele pão para os discípulos, e os discípulos repartindo para a multidão, e a multidão compartilhando. E a minha Bíblia diz que no final todo mundo encheu o bucho, comeu até não aguentar mais, e ainda sobraram 12 cestos, não de restos, mas de pedaços de pão e de peixe. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Que eu não posso deixar ninguém embora faminto, eu preciso alimentar. Eu estou conclamando essa igreja para a gente compartilhar o pão diário, para a gente compartilhar a palavra diária. Nós precisamos alimentar uma grande multidão. O Senhor disse, o profeta Oséias escreveu, capítulo 4, verso 6, parte A: o meu povo perece porque falta conhecimento. Você pode salvar pessoas, você pode mudar a história na vida de pessoas compartilhando o pão diário. A palavra que te abençoa, abençoa outras pessoas também. A palavra que alcança a tua casa, alcança a vida de pessoas também. E aí Jesus multiplica aquele pão, e todos comeram até não aguentar mais. E aí depois Jesus fez um discurso dizendo: sabe essa multidão que está aqui? Eles não estão aqui por causa da palavra, eles estão aqui por causa do pão que perece. E Jesus começou a ensinar aquele povo com um discurso mais duro, e eles fugiram, foram embora. E quando Jesus olha, só estão os 12 discípulos. E aí Jesus disse: vocês não querem ir embora também? Aí o Pedrão se levanta na frente e diz: Senhor, para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Sabe o que Pedro estava entendendo? Que aprender com Jesus era isso, palavras de vida eterna. E aí Jesus diz: vocês são bem-aventurados. A Bíblia nos fala sobre uma mulher que seria apedrejada. Os homens, os algozes, pegaram aquela mulher no ato do adultério, encheram a mão de pedras e vieram para questionar Jesus. Aí, na lei de Moisés, diz que as tais precisam ser apedrejadas. Jesus lá atrás já tinha ensinado um outro mandamento, dizendo: eu, todavia, digo para vocês, amem os que vos perseguem, abençoam os que amaldiçoam vocês. E agora eles vieram para questionar se o que Jesus falou tinha validade. Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, que seja o primeiro a lançar a primeira pedra. Os outros podem vir depois. E Jesus se abaixa. Jesus estava escrevendo na areia. E quando Jesus levanta a cabeça, a mulher está sozinha. E Jesus disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém me condenou. Aí eu aprendo com Jesus. Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Sabe o que aprendo com Jesus? Tem que parar com essa mania de esticar o dedo para pessoas.
Quantas das vezes alguém reclama comigo, mas pastor, a igreja virou bagunça agora, esse cara fez o que fez lá fora, e agora vem para a igreja e só abraça ele, porque eu sou um dos tais. Eu sou um desses pobres, miseráveis pecadores, que ninguém me dava um centavo furado, mas sabe o que a igreja fez? Me abraçou, cuidou de mim. De vez em quando alguém fala, não, mas esse cara pecou, mas esse cara errou, mas Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Eu também não te condeno. É a palavra de Jesus que eu aprendo, vai e não peques mais. Então você precisa aprender isso, porque tem gente remoendo o erro de 20 anos atrás. Jesus estava andando junto com Jairo. Jairo era o principal da sinagoga. Jairo tinha feito todos os seus recursos, gastou dinheiro, fez tudo o que podia e não resolveu. Ele era o chefe da sinagoga. E ele procura Jesus, e Jesus não falou para ele, não, Jairo, você é flamenguista, eu sou botafoguense. Ou, você é vascaíno, eu sou flamenguista. Não, Jesus não falou isso. Não, Jairo, você é do outro lado. Jesus disse, vamos lá. E Jesus começou a andar junto com Jairo. E Jairo correndo, porque ele só tinha uma filha única, com 12 anos, que estava à beira da morte. E no meio do caminho, alguém vem e toca em Jesus. Uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia profunda, crônica. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos e nada resolvia. Mas quando ela toca em Jesus, Jesus para dar atenção a essa mulher. Sabe o que aprendo com Jesus? Que pode ser alguém sangrando, pode ser alguém morrendo, mas quando toca pela fé, nós precisamos dar atenção para essas pessoas. Irmãos, que história é essa? Que eu só falo com fulano e não falo com Beltrano. Eu faço a minha seleção do meu grupinho. Que história é essa? Igreja não é panelinha, igreja não é grupinho, igreja é koinonia, é comunhão. Aqui nessa igreja, num culto normal, senta o doutor do lado de um analfabeto e são iguais. Senta aqui o comandante do exército junto com aquele que não sabe ler, que não sabe escrever, porque aqui não tem acepção de pessoas. Igreja é isso. E Jesus libera a cura para aquela mulher, libera o perdão para aquela mulher e ainda prossegue para a casa de Jairo. Eu aprendo com Jesus esse segredo. Eu aprendo com Jesus que vida cristã é vida que a gente tem que dar atenção para os outros. Por exemplo, a Bíblia diz que um dia Jesus estava indo para a festa. João capítulo 5. Jesus estava indo para o templo da festa, até a festa dos judeus. Mas quando ele entra pela porta das ovelhas, e o templo ficava do lado esquerdo da entrada, Jesus entra para o lado direito. E sabe onde Jesus vai parar primeiro, antes da festa? No tanque da misericórdia, no tanque Betesda. Ali tinha um homem há 38 anos, paralítico, esperando uma oportunidade. Jesus, antes de ir para a festa, vai no lugar do sofrimento. Eu te pergunto, você tem aprendido isso com Jesus? Ou você tem pensado primeiro no seu bem-estar? Nesse tempo de dificuldade, você sabia que existem pessoas que já não têm comida mais em casa e que nós, Igreja do Senhor, precisamos socorrer aos domésticos da fé? Eu louvo a Deus, porque, glória a Deus, não houve um caso e nem haverá de alguém dessa igreja precisando de ajuda que a igreja não pôde ajudar. Eu louvo a Deus, porque nós aprendemos com Jesus que antes da festa tem que ir no lugar da misericórdia, no tanque da misericórdia, para socorrer pessoas. E aquela mulher samaritana que estava na beira do poço para buscar água, e Jesus tinha pedido os discípulos para ir comprar comida, ele fica sozinho. E ela diz, Senhor, como que você vai tirar água se você não tem balde, se você não tem corda? Jesus disse, mulher, se você beber da água que eu te dou, nunca mais você terá sede. Ela disse, então me dá dessa água, para que eu beba e não precise voltar todos os dias aqui nesse tanque. Aí Jesus disse, e o teu marido? E ela fala, não, eu não tenho marido. E Jesus disse, é verdade, esse que está com você não é o teu marido, você já teve 5. Aquela mulher esperava soluções em homens,
Mas um homem chamado Jesus traria a solução para ela. E a Bíblia diz que aquela mulher foi alcançada pela graça. E sabe o que eu aprendo com Jesus? Que quando ele ganha uma samaritana, que era um povo discriminado, um povo excluído, que era um povo que não queria a bênção de Deus, quando ela conhece a Jesus, ela traz toda a cidade. Aquela mulher foi a chave de Samaria, para trazer o povo de Samaria. Quando eu leio as últimas instruções da Bíblia, quando Jesus começa a ensinar os discípulos dizendo: é necessário que eu vá para o meu Pai, é necessário que eu vá para Jerusalém, e que eu seja pendurado na cruz, porque o Filho do Homem veio para isso. Aí Pedro fala: não, Senhor, eu não aceito isso, se for preciso eu morro no seu lugar. E Pedro diz: eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu aprendi com você, Jesus, e eu vou te seguir até o fim. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores.